Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que todo mundo esteja bem e já agradeço por vocês estarem aqui comigo e peço que vocês fiquem até o final. Lembrando sempre daqueles recadinhos de vocês conferirem a inscrição, ativarem a notificação, deixar o like e um comentário aqui pra mim, porque desse jeito a gente faz o canal crescer e a gente chegar aí aos 30 mil em abril. Hashtag 30 mil em abril. Eu não sei, gente, eu não sei se vai dar, mas tô aqui pedindo humildemente pra vocês indicarem o canal pra gente chegar aí nos 30 mil inscritos ainda esse mês. Vamos para o nosso caso de hoje, que é um caso de duas celebridades lá da África do Sul. E esse caso aparecia muito para mim quando eu estava pesquisando sobre um outro caso que eu já trouxe aqui no canal da família Steenkamp. Porque uma das pessoas envolvidas nesse caso de agora tem o mesmo sobrenome, mas eles não têm relação nenhuma. Porém, esse caso que eu vou contar aqui, aparentemente ele é mais midiático do que o outro que eu já contei aqui no canal. Então, hoje a gente vai falar do casal Riva Steenkamp e Oscar Pistorius. Ele, um atleta super renomado que estava no auge da sua carreira, sendo capa de todas as revistas importantes, sendo assunto em todos os jornais, conseguindo muitas medalhas, muitos prêmios, muitos recordes. E do outro lado, uma modelo, aspirante atriz, apresentadora de TV, que lutava pelas causas da mulher, da criança. Ela era muito ativa e que tinha ainda muito para fazer na vida e que, ao contrário do atleta que estava no seu auge, ela ainda não tinha chegado nesse lugar. E ele se tornou muito midiático porque, além das celebridades envolvidas, tem muitas versões do fato em si, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês, todas as versões, todos os olhares sobre esse crime e saber a opinião de vocês. Então vamos lá falar mais sobre as pessoas envolvidas. Oscar Pistorius nasceu em 1986 e ele nasceu sem as duas fíbulas, que é essa parte de baixo do joelho. Quando ele tinha apenas 11 meses de idade, a família preferiu amputar a perna dele e logo ele já começou a usar próteses. A mãe do Oscar foi determinante assim para que ele nunca se limitasse pela condição física dele. Ela nunca tratou o Oscar diferente dos outros filhos ou facilitava qualquer coisa para ele. E desde muito cedo ele sempre desenvolveu essa vontade de ser um campeão, de ultrapassar barreiras, de fazer o que todo mundo fazia e, se pudesse, melhor ainda do que todo mundo estava fazendo. Ela sempre frisava para ele que, a partir do momento que ele estava com as próteses, ela não queria ouvir, né, da boca dele que ele não poderia fazer alguma coisa por causa da deficiência dele. Então, ela era bem incisiva nisso, assim, você pode fazer o que você quiser e você nunca vai ser tratado diferente ou de alguma forma mais leve por causa disso. Ela sempre dizia que o verdadeiro perdedor não era aquele que corria e chegava por último ou não conseguia, por exemplo, a medalha de ouro. Ela dizia que o verdadeiro perdedor era aquele que ficava sentado no banco e nem sequer tentava competir. Infelizmente, o Oscar, ele perdeu a mãe dele muito cedo. E foi muito duro pra ele, né? Foi uma coisa que ele sentiu bastante, justamente porque a mãe era essa força que ele tinha, né? Era essa pessoa, assim, que colocava ele sempre pra frente. E não ficou muito claro pra mim do que exatamente ela faleceu, mas ela ficou muito doente e acabou não resistindo. E um pouco antes dela falecer, ela já tinha se divorciado do pai do Oscar. Então o pai, ele não era uma pessoa presente na vida dele. Ele era mais afastado, ele não tinha essa relação muito próxima. E a pessoa que o Oscar acaba tendo uma relação quase que de pai é um tio dele chamado Mike Ezzi. Ele foi a figura paterna para o Oscar. O Mike, ele sempre descreve o Oscar como um menino muito amoroso, muito gentil, respeitoso, e que não existia uma conversa entre os dois que não terminasse num "eu te amo, eu gosto muito de você". Então era uma relação muito bonita, assim, como eu falei, de pai e filho. Bom, no ensino médio, o Oscar praticava vários esportes, assim como rugby, polo aquático e tênis. E foi num jogo de rugby que ele acabou se machucando.
ele acabou lesionando o joelho e, como parte daí da fisioterapia, da recuperação dele, ele começou a fazer alguns exercícios para a corrida e começou a correr também. E foi nessa época que ele descobriu essa paixão pela corrida e que ele levou para a vida adulta dele. Uma outra pessoa muito importante na vida do Oscar é um especialista em próteses chamado François Van der Watt, que ele conheceu o Oscar quando ele tinha mais ou menos 14 anos. E nessa época, ele usava algumas próteses mais simples, digamos assim, chamadas de próteses exoesqueléticas, que são praticamente próteses de madeira, são mais primitivas. E os dois começaram ali a desenvolver uma prótese mais moderna e que fizesse o Oscar conseguir correr melhor, que ele conseguisse praticar esse esporte de uma maneira mais efetiva. E foi aí que ele trocou essas próteses por próteses de fibra de carbono, que são essas próteses que eu tô colocando aqui nas imagens para vocês, e seriam próteses mais leves e que comportariam aí melhor todo esse entusiasmo que o Oscar tinha de correr, de competir. Eles apelidaram essas próteses de blades, que seriam lâminas na tradução literal, e a partir daí foi quando o Oscar decolou no mundo do esporte. Por causa desse nome aí que eles deram às próteses, né, blades, o nome Blade Runner surgiu para apelidar aí esse novo atleta que estava surgindo. O Oscar, ele era realmente muito bom na corrida. As matérias que falavam dele sempre falavam que ele era metade humano, metade máquina, que ele corria muito, que parecia que as próteses, na verdade, realmente faziam parte do corpo dele, ele não tinha nenhuma dificuldade em utilizar elas. Ele começou a ganhar corridas em todo o mundo, ele começou a ser referência para a comunidade com deficiência e também como uma pessoa que levaria o nome da África do Sul para todos os lugares, né, para o mundo inteiro. Ele começou a competir em muitos torneios, assim, não teria como eu ficar contando aqui exatamente tudo que ele participou, tudo que ele ganhou. Se vocês tiverem a curiosidade, vocês podem olhar lá no Wikipédia dele, vai ter muitas e muitas coisas que ele ganhou, mas assim, os mais importantes que eu quero citar aqui seriam as Olimpíadas, né, que ele participou das Paralimpíadas, na verdade. Quer dizer, ele participou das duas. Já vou contar. Em 2004, ele ganhou a medalha de ouro e medalha de bronze nas Paralimpíadas de Atenas. Nas Paralimpíadas de Pequim, em 2008, ele ganhou 4 medalhas de ouro. E na de 2012, em Londres, ele ganhou 2 medalhas de ouro e 1 de prata. E essa de prata a gente vai falar mais daqui a pouquinho, porque envolve aí um atleta brasileiro. E que além desse atleta brasileiro ter ficado com o ouro, teve uma historinha aí com o Oscar também. O auge do Oscar foi mais ou menos ali nos anos de 2011 e 2012, apesar que antes ele já tinha levado aí todas essas medalhas, mas nessa época aqui, que era na época das Paralimpíadas de Londres, ele estava assim no topo mesmo, ele era capa de todas as revistas importantes, as grifes famosas, né, contratavam ele para ser garoto propaganda. Eu vou colocar aqui algumas fotos, alguns comerciais e capas de revista que ele fez. Era realmente algo muito grandioso. Mas uma coisa que fez ele entrar para a história realmente foi quando ele, mesmo tendo, né, próteses, ele competiu nas Olimpíadas de Londres de 2012. Sim, ele competiu junto com os atletas sem nenhuma deficiência. E como que o Oscar conseguiu isso, né, de competir nas Olimpíadas também, além das Paralimpíadas? Em Pequim, em 2008, ele já estava tentando isso, ele queria muito competir nas Olimpíadas, mas era barrado porque falava que as próteses, na verdade, dariam uma vantagem, né, em cima dos outros corredores da categoria ali das Olimpíadas. Então foi barrado, mas ele continuou tentando e em 2012, nas Olimpíadas de Londres, ele conseguiu. E ele conseguiu porque foram feitos testes, né, que na verdade as próteses não dariam nenhuma vantagem em cima dos outros corredores. Então, em 2012, ele correu, ele não ganhou essa corrida, e, se eu não me engano, ele até chegou por último, mas foi um marco, assim, foi um marco, uma pessoa com deficiência correr junto ali nas Olimpíadas. Então, ele ficou mais no auge ainda. Ele mesmo disse que foi um marco, né, em questão de igualdade entre as pessoas com deficiência física. E mesmo, como eu disse, ele não tendo ganhado, né, nenhuma medalha na Olimpíada de Londres,
as pessoas, né, as pessoas que acompanharam tudo isso, consideraram ele como campeão, né, tanto que na época, assim, ele era ovacionado como se ele tivesse ganhado essa corrida. Além dele ser aí garoto propaganda de várias marcas famosas e tá aí, né, bombando no mundo das celebridades, ele também tinha o lado ali de ajudar instituições de caridade, ele fazia doações, ele sempre estava envolvido nisso tudo. Então, gente, era aquele vivendo o sonho da celebridade perfeita que conquista várias coisas que ela quer conquistar, mas ao mesmo tempo ajuda as outras pessoas. Então, tô tentando passar aqui pra vocês, gente, mais ou menos como era esse auge do Oscar, né? Porque lá na África do Sul a gente não teve tanto acesso aqui, apesar que ele é bem conhecido aqui no Brasil, tanto que quando eu conversei com o meu namorado que eu ia fazer esse caso, ele já sabia do caso e ele nem é muito ligado no true crime nem nada disso. Então ele já conhecia, eu comentei com o meu pai também já conhecia. Então ele foi muito famoso. Não sei se todo mundo aqui que tá me assistindo já conhecia ele, já tinha ouvido falar nas Olimpíadas, Paralimpíadas, enfim. Eu, sinceramente, quando eu vi esse caso pela primeira vez, eu não conhecia, gente. Eu não lembrava nem dele, assim, como esportista, nem nada. E olha que eu amo Olimpíadas, mas eu não lembrava desse fato. Acho que, sei lá, eu não marquei na minha cabeça. Mas, enfim, realmente ele era um cara de sucesso. Então, no meio de tudo isso, desse sonho que ele estava vivendo, de viver no meio de tantas celebridades e pessoas famosas, ele conhece a Reeva Steenkamp, que era outra celebridade que estava aí em ascensão. A Reeva era uma mulher linda, carismática, amorosa e ela trabalhava como modelo desde os 14 anos. Ela também estava estudando direito e pretendia seguir a carreira após os 30 anos de idade. Como eu falei no início do vídeo, a Reeva era muito engajada em assuntos políticos, na defesa das mulheres, das crianças, e era realmente algo muito natural dela. Na época, as redes sociais que a Reeva usava, que era mais o Facebook, tinha o Twitter também, sempre escrevia sobre isso, ela sempre tentava abrir os olhos das pessoas para enxergar, né, essas coisas que a gente vivencia às vezes no dia a dia e não presta atenção. Então ela era muito engajada naturalmente nesses assuntos. E ela falava muito abertamente sobre esses problemas que as mulheres da África do Sul enfrentavam especificamente, porque lá é um país muito, muito machista ainda até os dias de hoje. Então ela encorajava as mulheres a denunciar se elas tivessem sofrido qualquer tipo de violência. Ela queria que as pessoas ouvissem a voz dessas mulheres. As pessoas que conheciam a Reeva destacam que ela realmente se preocupava com o próximo, não era algo feito para holofotes ou para que as pessoas vissem que celebridade legal que ela era. Não, ela era realmente assim o tempo inteiro. Mesmo com a fama que ela estava adquirindo, que já era bem grande, ela não tinha mudado com ninguém, ela tratava as pessoas exatamente do mesmo jeito e era algo muito legítimo dela, muito natural. Ela não ligava para classe social, religião, cor de pele, nem nada do tipo, assim, todo mundo para ela merecia o mesmo respeito, o mesmo carinho e a mesma atenção. O que é uma coisa rara nesse mundo aí de celebridades, de poder, de dinheiro. A gente sabe disso, que às vezes a celebridade ela é de um jeito nas câmeras e por trás das câmeras é uma pessoa completamente diferente. E não era o caso da Reeva. Então vocês imaginem quando essas duas pessoas se encontram e começam a sair juntos e começam ali um relacionamento, como tudo parecia perfeito, né? A Reeva, essa pessoa maravilhosa, engajada, bonita, talentosa, que estava aí em ascensão, com esse atleta super já renomado, cheio de prêmios, também que ajudava, né? Tinha esse lado aí da caridade, que foi uma coisa que os dois tinham em comum e que uniu os dois. Foi um boom na mídia, né? Foi um casal querido por todo mundo. Foi um relacionamento bem rápido, bem intenso. A Reeva, em pouco tempo, já foi morar na casa do Oscar. E parecia ser aquele relacionamento de paixão, aquela coisa muito intensa, mas também muito instável, como a gente vai ver aí no decorrer do vídeo. Falando agora um pouquinho do Oscar de novo, em alguns lugares, né, que a gente vai procurar sobre esse caso, você vai ver visões diferentes das coisas, tá? Eu tentei colocar um pouco de cada visão aqui nesse vídeo, mas uma coisa que é meio que unânime aí nas fontes é que
nessa época que o Oscar estava no auge, ele tinha sim mudado um pouquinho o comportamento dele. É um pouco complicado quando a pessoa começa a receber muita atenção, muito poder, muito dinheiro. Ela pode começar a se sentir um pouco inatingível. Pode ser um pouco difícil ela manter os pés no chão. O Oscar, ele era sempre visto, né, como eu já disse aí, nessas maiores marcas e tudo mais, melhores eventos, e também sempre como esse cara vitorioso, exemplo de superação, aquela coisa assim que colocam ele realmente num pedestal. E algumas pessoas que estavam convivendo com ele começaram a dizer que perceberam essa mudança no comportamento dele, que realmente parecia que ele se sentia intocável, que ele se sentia inatingível, que realmente parecia que ele estava ali num pedestal olhando as pessoas de cima. Parecia que ele já não era mais tão humilde como ele sempre foi, parecia que ele já não era mais tão calmo, ele já não parecia uma pessoa também muito estável emocionalmente. Porém, as pessoas que conheciam o Oscar desde pequeno, por exemplo, esse tio Mike que eu citei para vocês lá no começo, como também o amigo dele que fazia as próteses para ele também, que eu já citei, eles declaram num dos documentários que eu assisti que eles nunca viram diferença no Oscar, que sempre quando eles conversavam com o Oscar, ele era a mesma pessoa que eles sempre conheceram. Eles não viam isso que algumas pessoas diziam que o sucesso tinha subido para a cabeça. Uma coisa que essas pessoas perceberam é que ele andava um pouco mais medroso, mas não era um medo, por exemplo, de competir e não ganhar, algo do tipo. Era um medo relacionado à segurança dele. Isso que esses amigos falavam, que ele começou a se preocupar muito com a segurança dele. Ele começou a colocar vários sistemas de segurança na casa. O Oscar, ele já tinha um interesse por armas, então ele começou a contar que ele estava dormindo sempre com uma arma embaixo do travesseiro ou embaixo da cama. Virou meio que quase uma obsessão, assim, como se ele tivesse sempre esse medo que alguém fosse fazer mal para ele. Na verdade, nas fontes sempre frisa que a África do Sul é um lugar onde acontecem muitas invasões de casa, é algo assim que as pessoas têm que lidar corriqueiramente. Eu não sei exatamente isso. Se tem alguém da África do Sul aqui, pode escrever aqui embaixo. A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho lá na frente, mas agora a gente vai pro dia do fato em si. O dia do crime, dia 14 de fevereiro de 2013. O Oscar e a Riva, eles estavam na casa do Oscar, que era uma mansão luxuosa, dentro de um condomínio. Era um condomínio, é ainda, né? De muita segurança, com portaria, toda aquela coisa de um condomínio de luxo, né? Câmeras e tudo mais. O Oscar e a Riva já estavam juntos há 4 meses aqui quando tudo aconteceu. Quer dizer, já não, né? Porque 4 meses é pouco tempo. Então, era bem no comecinho aqui do relacionamento deles. Eu acho bem importante frisar isso, mas eu vou falar disso também lá pra frente. Nesse dia, o Oscar, ele liga pra polícia. Quando a polícia chega na casa, ela se depara com o Oscar cheio de sangue e a Riva no centro ali do hall da casa, já na entrada, sem vida, atingida por tiros. Então vamos lá. Primeiro aqui, gente, eu vou contar para vocês a versão do Oscar dos eventos, porque era a única pessoa que estava na casa. E depois a gente vai aí analisar toda a versão da promotoria, a versão da acusação, como tudo aconteceu na visão deles, devido à perícia e tudo mais. Mas eu já aviso que é um caso que dá um nozinho na cabeça, porque tem muitas coisas que a gente fica conjecturando, fica tendo as versões, as teorias do e se, e daí a gente se coloca muito no lugar de um, de outro, a gente vai baseando pelo nosso comportamento. Então, vamos lá, que vocês vão aí trabalhar bem a cabeça aí para tentar entender qual versão vocês acham que é a mais próxima do que realmente aconteceu. Apesar que, já vou dizer aqui, que esse caso ele foi resolvido, né? Ele já foi julgado e tudo mais, mas mesmo assim as pessoas têm muitas dúvidas. Então vamos lá. O Oscar, ele tinha saído jantar com a Riva e eles estavam já em casa. Tem, assim, 2 detalhes que eu encontrei em fontes diferentes, mas também não vai fazer muita diferença lá na frente.
Mas é dito que já era ali à noite, os dois já estavam no quarto, o Oscar já tinha tirado as suas próteses e estava deitado na cama assistindo TV, enquanto a Riva estava fazendo uma yoga do lado da cama e em outros lugares diz que ela estava anotando e fazendo algumas alterações num discurso que ela iria fazer no dia seguinte num evento para crianças, né? Como eu falei, ela era muito engajada nesse assunto, então ela estava ali revisando os últimos detalhes desse discurso no computador. Depois dessa dinâmica aí, na noite, a Riva se deita na cama e os dois vão dormir. Tem um detalhe aqui que nesse quarto tinha tipo uma sacada assim, do lado da cama e eles deixavam alguns ventiladores do lado de fora dessa sacada apontado para dentro do quarto para ventilar o quarto. Eu não sei se o quarto não tinha ar-condicionado ou qualquer coisa do tipo, mas é um detalhe importante aqui nesse caso. O Oscar, ele acaba dormindo antes da Riva e ele fala para ela, né, como ele percebeu que ela ainda estava fazendo essas alterações ali no discurso, sentada na cama com o computador. Ele fala pra ela que antes dela dormir, que ela recolhesse esses ventiladores pra dentro e fechasse a sacada, pra não ficar ali tudo aberto. Essa é a versão dele, tá? Mas acontece que a Riva não faz isso, ela acaba dormindo, os dois acabam dormindo. E durante a madrugada, o Oscar, ele acorda, ele percebe que esses ventiladores ainda estão do lado de fora e ele vai recolher esses ventiladores. Então ele desce da cama, tá trazendo esses ventiladores pra dentro do quarto e ele escuta um barulho. Ele conta que ele percebeu que esse barulho vinha aparentemente do banheiro. Eu vou tentar colocar aqui para vocês imagens desse quarto, como que era, porque é bem importante, porque senão a gente acaba imaginando de uma forma diferente e esse quarto tem um layout bem específico. Então, se você tá só me escutando, nesse momento é importante que você pegue o celular um pouquinho só para dar uma olhada aí na dinâmica do quarto, que vocês vão ver que é a cama e ele vai ali para uma espécie de um closet, que é quase que um corredor, e esse corredor barra closet, ele vai dar no banheiro. Dentro desse banheiro, que é bem grande esse banheiro, né, tem uma banheira, tem a pia, ele tem uma porta separada que é onde fica o sanitário, né? Esse é o layout aí do quarto para vocês entenderem. Então, voltando aqui, o Oscar, ele tá recolhendo esses ventiladores, ele escuta esse barulho, ele fica um pouco apavorado, ele percebe que esse barulho tá vindo do banheiro, segundo ele. Ele pega a arma dele que ele deixava embaixo da cama, ele sussurra. Em alguns lugares diz que ele fala para Riva para ela se proteger e chamar a polícia. E enquanto isso, ele vai no escuro mesmo, ele não acende a luz, em direção a esse banheiro. Ele passa por esse corredor que eu mostrei aqui para vocês, né? Que tem meio que um closet, ele chega nesse banheiro. Quando ele chega nesse banheiro, ele percebe que a janela, que era a maior janela, que é bem do lado dessa porta do sanitário, estava aberta. Então ele pensou que alguém entrou pela janela e estava escondido dentro do sanitário. Ele se apavora e ele começa a atirar na porta do sanitário. Ele atira 4 vezes. Ele grita para Riva que ele acredita estar no quarto para ela se proteger, para ela sair correndo, e ele não escuta nada. Então ele volta para o quarto, né? Agora sim ele acende a luz, ele volta para o quarto para colocar as próteses dele. E foi quando ele percebeu que a namorada não estava ali na cama e não respondia aos chamados dele. Então parecia que ela não tinha descido, né? Porque a casa era de 2 andares. Parecia que ela não estava em nenhum outro cômodo da casa. Que foi quando veio na cabeça dele que, de repente, esse barulho que ele escutou dentro do sanitário poderia ser a própria namorada, a Riva Steenkamp. Ele volta desesperado para a parte ali do banheiro, agora com as próteses, e ele começa a bater, chutar a porta para ver se ele consegue abrir. Ele não consegue, ele volta para o quarto e pega um taco de cricket. Vou colocar aqui a foto para vocês desse taco de cricket, que é um taco diferente, assim. E ele volta lá para a porta do sanitário, começa a bater nessa porta, ele consegue quebrar, consegue abrir a porta, e foi quando ele se depara com a Riva dentro desse sanitário já sem vida. Ela estava meio que debruçada no vaso sanitário. O Oscar, óbvio, ele se desespera, ele liga para a polícia e ele também começa a gritar por ajuda na janela do banheiro para os vizinhos escutarem. Os vizinhos escutam e eles também vão para casa para tentar ajudar em alguma coisa o Oscar.
E depois que ele pede ajuda aí dos vizinhos, ele acaba voltando ali pro banheiro, ele se abaixa, ele carrega a Riva para fora desse sanitário, né, do reservado, passa com ela ali pelo banheiro, pelo corredor do quarto, desce as escadas e ele acaba deixando o corpo da Riva ali no hall de entrada, né, meio que no meio da sala. A Riva, ela foi atingida por 3 dos 4 tiros que o Oscar disparou. E essa é a versão dele desses eventos. Bom, quando a notícia se espalhou desse crime, né, do que tinha acontecido, vocês imaginam como foi a mídia em cima de tudo isso, né? 2 pessoas famosíssimas na África do Sul envolvidas nessa tragédia, nesse fato horrível. E assim, já desde cara, nunca foi questionado se o Oscar tinha atirado ou não. Ele nunca negou que atirou 4 vezes na porta daquele banheiro. Qual era a preocupação, qual era o questionamento, né, que foi aí abordado no julgamento? Se o Oscar fez isso intencionalmente ou se realmente foi um acidente, né, uma tragédia, uma coisa assim que ele não conseguiu imaginar na hora ali que era ela que estava no banheiro. O julgamento do Oscar foi muito, muito televisionado. Aliás, se vocês colocarem o nome dele ou da Riva no YouTube, vocês vão ver que o que mais tem de vídeo é do julgamento. Tem o julgamento inteiro, tem partes, tem cortes, tem várias coisas, assim. Foi algo muito, muito midiático. E é aqui que a gente vai começar a falar mais aí dos questionamentos desse crime, dos fatos, das versões, do que foi trazido nesse julgamento. Porque o fato em si é esse, não se tem dúvida do que ele fez. Ele realmente atirou no banheiro, lá na porta do banheiro. Então, o que ficou no julgamento foram várias outras questões que agora aqui eu vou trazer para vocês. Bom, no julgamento, coisas do passado do Oscar foram trazidas à tona. Uma das coisas foi um relacionamento que ele teve, na verdade, o relacionamento que ele teve logo antes da Riva, com uma menina chamada Samantha Taylor. Ela foi depor nesse julgamento e ela trouxe algumas coisas interessantes sobre o Oscar. Ela ficou com o Oscar cerca aí de 2 anos, mais ou menos. Eles também foram um casal aí midiático, digamos assim, porque eles participaram de um reality show, os dois juntos. Eu só não entendi se o casal foi formado nesse reality show ou se eles já participaram desse reality como um casal. Mas, de qualquer forma, era um casal ali que estava na luz dos holofotes. Inclusive, essa menina é muito parecida com a Riva, assim, não parecida, mas elas têm o mesmo estilo, né? As mesmas características, digamos assim. Bom, a Samantha, ela tinha 17 anos quando ela conheceu o Oscar, ele tinha 24. E no julgamento, ela começou a dizer que ele era um homem abusivo, um homem muito ciumento, possessivo, que tratava ela como se fosse uma propriedade dele. E no documentário que eu assisti, como sempre, eu sempre gosto de frisar, eu coloco tudo na descrição, gente, da onde eu tiro as coisas. Vocês podem ir lá depois, né, assistir e tirar também as conclusões de vocês. Nesse documentário, a Samantha aparece falando e a mãe dela também, porque a mãe teve um relacionamento bem próximo com o Oscar quando a filha namorava com ele. E elas dizem que, de início, foi um relacionamento muito bom, muito gostoso. Até a mãe fala que ela teve vários momentos felizes e agradáveis com o Oscar. Era algo assim que ela achava que seria um relacionamento bem legal para a filha. Ela aprovava esse relacionamento. Ela via que o Oscar respeitava a filha dela, tratava ela bem. E que ela via que a filha estava feliz. Mas a Samantha, ela disse que ela já percebeu umas mudanças no comportamento do Oscar já nos primeiros meses de namoro. Ela disse que ele mudava, assim, de humor muito rapidamente e também frequentemente, que ele começou a demonstrar um comportamento mais controlador, que ele discutia sobre coisas, por exemplo, a roupa que ela estava usando, aonde ela estava, com quem ela estava. Ele pedia para ela, inclusive, trocar a roupa, assim, quando eles estavam prestes a sair, porque ele não concordava com a roupa que ela estava. Quando ela saía, por exemplo, com alguma amiga, ele fazia questão de ficar o tempo inteiro ligando ou mandando mensagens. Ele pedia para ela mandar foto das pessoas que estavam com ela, foto da roupa que ela estava usando. E isso, gente, ó, meninas, que vocês que estão me escutando assim, normalmente meninas mais novas, isso não é cuidado, isso não é ciúminho, bonitinho, não, gente, isso é controle.
Ele quer te controlar, sabe? Quando você vai sair com uma amiga, ele pede, ai, manda uma foto sua de agora. Quem tá aí com você? Deixa eu ver. Sabe? O tempo inteiro, assim, não te deixa você curtir um momento com as suas amigas. O tempo inteiro ele tá lá controlando. Isso é controle, não é cuidado, tá? Existe uma diferença aí que talvez quando a gente é mais novinha, a gente acha, ai, que legal, ele tá preocupado comigo. Bandeira vermelha. Outra coisa que a Samantha se sentia incomodada era a obsessão do Oscar por armas. Ele estava frequentemente em estandes de tiro, né? Mas era assim muitas vezes durante a semana. E ela sentia que ele tinha um prazer muito grande nisso, assim, em armas, em atirar. Era uma coisa que parecia que ele descarregava várias coisas internas naquilo. Ela não gostava também porque ele deixava as armas no mesmo ambiente que ela estava, ela não curtia isso, então várias vezes ela chegava a esconder a arma para ela não ficar ali naquele ambiente, né, com um revólver, alguma coisa assim perto dela. E quando ele percebia que ela fazia isso, ele se descontrolava, ele brigava com ela, ele falava que ele não podia ficar sem a arma perto dele. Essa ex também contou de uma vez que o Oscar foi parado por um policial, porque ele estava correndo demais com o carro. Esse policial, ele acaba abordando e liberando eles, só que nessa que ele foi liberado, ele começou a atirar pelo teto do carro. Então, assim, ele tinha esse comportamento, assim, um pouco fora, né? Fora de uma pessoa centrada, de uma pessoa, assim, consciente do que ela tá fazendo. Teve um outro momento do Oscar também que foi abordado, foi quando ele estava num bar com uns amigos e ele acabou disparando sem querer a arma de um desses amigos e quando a polícia é chamada e tudo mais, ele pede para um outro amigo dele assumir a culpa, assim, para dizer que foi ele que disparou e não assumir, né, a responsabilidade desse ato. Então, aqui a gente já começa a ver que o Oscar tinha aquele comportamento que eu já mencionei aqui de não levar a culpa por nada, assim, de ser o inatingível, de ser o cara que não vai ser responsabilizado por nada, né? A mãe da Samantha, ela conta nesse documentário também que o Oscar, ele tinha um comportamento, assim, um pouco infantil, às vezes, com ela. Que ele meio que abordava ela, assim, como se ela fosse uma figura materna para ele, já que ele perdeu a mãe muito cedo e parece que ele nunca conseguiu viver esse luto, ele nunca conseguiu sentir essa falta, né, essa partida, né, da mãe muito precoce. Então ela conta, por exemplo, que às vezes em véspera de Olimpíada, assim, inclusive na Olimpíada de Londres, né, ele ligava para ela chorando, falando que ele não ia participar, que ele não ia pegar o voo pra Olimpíada, que ele não ia, que parecia aquela atitude de criança mimada, assim, do tipo, eu não quero ir, eu não vou conseguir ganhar, então eu nem vou, e não como uma pessoa, um adulto, um atleta, assim, que tem uma responsabilidade de cumprir com aquilo que tem que ser feito, né, independente se vai ganhar ou perder. Ela frisa bem, assim, que ele nunca superou, né, a morte da mãe e que isso atormentava ele o tempo inteiro. Uma coisa que a mãe da Samantha falou, o nome dela é Trish, eu não falei acho que o nome dela, né, o nome dela é Trish, que é muito significativo também a respeito disso, dele nunca ter superado a morte da mãe, é que ela disse que ele era meio que duas pessoas em uma. Era como se de um lado existisse esse menino da mamãe que sentia falta da mãe, que precisava ser abraçado, que precisava ser confortado. E de um outro lado existia esse atleta imbatível que já tinha conquistado o mundo, que todo mundo adorava, que estava no auge. Existiam essas duas pessoas dentro dele. E isso é muito importante porque isso vai ser trazido também no julgamento. Já vou falar aqui para vocês. Bom, o término do Oscar com a Samantha foi bem traumático. Primeiro porque a Samantha descobriu que ele tinha traído ela com uma modelo bem famosa, o nome dela é Anastasia Kalsinova, eu acho que é isso o nome dela. E pelo que eu entendi, ela acabou perdoando essa traição, ela continuou com ele, mas num belo dia ela tá assistindo uma TV e daí ela vê na TV a Riva Steenkamp acompanhando o Oscar num evento aí, num tapete vermelho qualquer. Nesse momento, ela percebeu, assim, que ela tinha sido trocada, porque ela nem foi meio que avisada, assim, sabe? O Oscar simplesmente apareceu com a Riva na TV, como se os dois já estivessem juntos. Então, foi assim que acabou o relacionamento deles. E isso, gente, foi usado para meio que invalidar todas essas coisas que a Samantha falou no julgamento, porque a defesa do Oscar começava a dizer que ela tinha dito tudo isso porque ela estava
com raiva dele ter traído ela, de ter trocado ela pela Riva, que ela era frustrada por isso e que ela queria vingança. Então, foi questionado muito isso, tudo que a Samantha falou, como simplesmente ela fosse uma ex com raiva. E muitas pessoas não levam em consideração o que ela falou nesse julgamento, além de falarem isso, que parece que ela é uma ex com raiva, que no julgamento ela se emocionava muito, dando a entender que ela ainda gostava muito do Oscar, que ela não queria que esse relacionamento tivesse acabado. Então as pessoas misturaram muito isso, assim. Será que tudo que ela falou é verdade? Ou será que ela só tá realmente querendo uma vingança? Ou, de repente, querendo ficar com o Oscar? Só que é meio contraditório, porque se ela quisesse ficar com ele, ela não iria tentar ferrar com ele mais ainda, né? Então, eu não sei o que vocês acham. Outro episódio aqui que eu quero contar da vida do Oscar, que vai dizer um pouco sobre a personalidade dele, é aquilo que eu citei pra vocês sobre a medalha de prata dele nas Paralimpíadas de Londres. Bom, nas Paralimpíadas de Londres, ele ganhou 2 ouros e 1 prata. E a prata foi na prova de 200 metros. E quem ficou com o ouro foi um brasileiro, o Alan Fonteles. E o que aconteceu? Aconteceu que o Oscar, ele não aceitou essa prata. Ele nem sequer parabenizou o brasileiro quando acabou a prova. E foi porque o Oscar disse que as próteses do brasileiro eram mais altas e que aquilo tinha favorecido ele, meio que desmerecendo a vitória do brasileiro. Tem uma reportagem, eu vou deixar na descrição para vocês verem. O Alan, ele tinha o Oscar como o ídolo dele, assim. Então foi bem frustrante pra ele ter essa recepção, assim, na hora que ele venceu o ídolo, né? Do ídolo não reconhecer essa vitória. O Alan, ele fala nessa matéria que o Oscar nunca pediu desculpas diretamente pra ele. Ele pediu desculpas na imprensa, nos jornais, assim, né? Meio que até pra limpar um pouco a imagem dele, porque literalmente ele tava falando que o brasileiro tinha trapaceado usando uma prótese mais alta, quando não era verdade. Mas pro Alan, diretamente, ele nunca pediu desculpa. Então, esses comportamentos do Oscar eram questionados no julgamento também, não esse específico do brasileiro, né? Eu acho que esse não foi usado. Mas esses comportamentos, como eu citei, que parecia que ele era inatingível, era intocável, que ele poderia fazer qualquer coisa, que ele não seria responsabilizado. E, inclusive, num dos documentários que eu usei pra fonte, tem um trecho, assim, dele que fala muito sobre isso, assim, sobre pessoas do esporte que cometeram crimes. Mas, assim, lá nos Estados Unidos eles usam os exemplos. E até tem um que eu quero trazer aqui pro canal. Mas eles falam isso, assim, que o esporte, ele te dá uma fama, um poder que, às vezes, você sempre vai achar que as pessoas vão resolver os problemas pra você. Então, eles deram vários exemplos de alguns atletas famosos no beisebol, no futebol americano, que cometeram crimes e simplesmente, assim, não tiveram nenhuma responsabilidade sobre isso porque realmente achavam que nada ia acontecer, né? Assim, vou fazer isso porque alguém vai tomar conta pra mim, meus agentes, meus patrocinadores, entendeu? Então, isso foi colocado no julgamento, como se o Oscar tivesse esse tipo de comportamento. É como se ele nunca pudesse ser contrariado, desmentido ou responsabilizado. Então, por exemplo, ele pediu pro amigo para assumir a culpa de um fato, a namorada, que é a mentirosa, de um outro fato. Quando ele perde é porque o oponente trapaceou e não porque ele mereceu. Entende? Assim, é sempre a culpa e as coisas são sempre dos outros e ele nunca tem nada a ver com isso. Bom, continuando com o julgamento, alguns vizinhos foram chamados. E os vizinhos também têm aí versões diferentes do que eles ouviram. Alguns vizinhos que moravam mais próximos à casa do Oscar, eles contam que eles ouviram 4 tiros e depois o Oscar gritando desesperado e depois mais alguns barulhos que pareciam de tiro. Mas, na verdade, esses que pareciam de tiro eram os barulhos do Oscar tentando quebrar a porta com o taco de cricket. Alguns outros vizinhos do Oscar, uns que moravam um pouco mais afastados da casa, um pouquinho mais longe, falaram que ouviram uma mulher gritando e eram gritos bem desesperados. E depois eles ouviram os 4 tiros. Isso levantou a possibilidade dos dois estarem discutindo antes de tudo acontecer. E daí a Riva correu pro banheiro, se trancou lá dentro e depois o Oscar foi lá e atirou nela. O fato da porta estar trancada foi questionado, porque eles falam assim, se ela tivesse simplesmente ido no banheiro, ela não trancaria a porta, né? Então, assim, que claro que ela tava fugindo dele porque ela se trancou no banheiro. Isso eu discordo um pouco, gente, porque toda vez que eu vou no banheiro,
eu tranco a porta do banheiro, independente. Mesmo se eu tô até sozinha em casa, é um hábito, assim, é uma coisa normal. Eu entro e já tranco. E o meu namorado também, a gente mora junto aqui. Toda vez que um ou outro vai no banheiro, a gente tranca a porta. E isso não quer dizer que a gente tá fugindo um do outro. É só uma observação, assim. Eu acho que isso não quer dizer, literalmente, que ela poderia estar fugindo dele. Mas poderia? Poderia. Mas eu só quis fazer essa observação porque eu senti meio que assim, como assim, gente? Eu tranco a porta toda vez que eu vou no banheiro. Não sei vocês, gente, mas eu sempre tranco. Eu nunca uso a porta do banheiro aberta, nem quando eu tô sozinha em casa. É uma mania, talvez, né? Bom, no julgamento também teve uma outra ex-namorada que foi falar sobre o Oscar, mas essa ex-namorada, ela tinha uma ideia diferente daquela que eu já citei aqui pra vocês, da Samantha. Ela disse que o Oscar nunca foi violento com ela, nunca levantou a voz pra ela. E o engraçado é que essa ex teve uma conversa com o Oscar no dia onde tudo aconteceu, na noite, na verdade. Na noite, ali um pouco antes de tudo acontecer, o Oscar fez uma ligação para ela que durou cerca de 9 minutos. Então, assim, o que ele estava conversando com essa ex, não se sabe exatamente, ela também não disse, mas aparentemente eles ainda tinham contato. Uma informação interessante é que essa ex especificamente, né, que não é a Samantha, tá? Só para reforçar, ela visita o Oscar na cadeia até hoje. Bom, falando agora do Oscar, né? O que ele disse no julgamento? O Oscar tem vários momentos no julgamento que ele tá bem alterado, bem emocionado. Ele chora bastante quando ele vai falar dos eventos. Inclusive, sobre o que os vizinhos falaram ali de eles ouvirem voz de mulher gritando e tudo mais, né, que parecia que estava discutindo. A defesa do Oscar falou que provavelmente isso que esses vizinhos escutaram era o próprio Oscar gritando e pedindo ajuda. Por quê? Porque o Oscar, quando ele tá muito alterado, quando ele tá muito nervoso, ele tem realmente uma voz muito fina. Só tô contando aqui porque é o que foi falado no julgamento. Ele realmente, assim, fala muito fino, ele não tem uma voz super grossa, assim, então foi colocado em dúvida isso, né, se os vizinhos tinham realmente escutado a Riva gritando ou se era o próprio Oscar pedindo por ajuda. Teve um momento do julgamento bem tenso, assim, que a acusação coloca as fotos da Riva para o Oscar olhar. O Oscar se recusa, assim, ele fala muito emocionado, ele chora bastante falando que ele não vai olhar porque ele viu ao vivo, ele tava lá. Ele fala assim, eu não vou olhar porque eu precisei pegar a cabeça dela quando eu tirei ela do chão no banheiro, então eu sei como é que tava, eu peguei na cabeça dela e eu não vou ficar olhando de novo pra isso, assim. Só que ele não falava nessa calma que eu tô, né? Ele chorava bastante. Ele sempre, quando ele vai falar da Riva, ele fica muito emocionado e tem uma parte, assim, que ele aparece em vários documentários, ele falando que ele não atirou na Riva. Ele não nega que atirou, mas ele não atirou na Riva. Ele diz assim que quando ele atirou, ele não sabia que era ela que tava no banheiro. Ele achava que era um invasor. Bom, eu não sei, assim, vocês agora, mas é muito... Tem muitas coisas na versão aí do Oscar que a gente fica pensando assim, não, gente, não tem como, assim, como você... As pessoas que dormem com alguém do lado toda noite, assim, não tem como você, por exemplo, se levantou da cama e você não vê que a pessoa não tá do teu lado, sabe? É uma das primeiras coisas que você percebe se a pessoa tá deitada do teu lado ou não. Então as pessoas questionavam muito isso. E daí a defesa, ela tentava explicar tudo isso. Então, por exemplo, a defesa começou a dizer que estava tudo muito escuro, ele não acendeu a luz, e que como ele estava sem as próteses, ele estava em outro nível, né, de visão, assim. Quando ele foi tirar os ventiladores da parte da sacada para dentro, os ventiladores fizeram barulho, então poderiam ter confundido ele, né, assim, em entender que aquele barulho era da namorada no banheiro e não de um intruso. Então eles tentavam sempre tentar explicar de alguma forma, porque na versão deles, eles acreditam que o Oscar, na hora que ele levantou, a Riva tava do lado dele. E na hora que ele foi pegar os ventiladores, né, daí tava ali o barulho dos ventiladores, foi nesse momento que a Riva sai da cama e vai pro banheiro e ele não percebeu. E daí ele escuta o barulho e tava tudo muito escuro quando ele volta ali pro ambiente da cama. E ele não viu se a Riva tava na cama ou não, ele simplesmente ficou olhando para a direção ali do corredor e ele fala pra Riva, vai chamar a polícia, se proteja que eu vou ver o que é esse barulho. Ele não viu que a Riva não tava na cama. Essa era a defesa, né, a versão da defesa. E a defesa, ela começou a trazer um lado mais psicológico aí do Oscar, que eu vou tentar aqui explicar pra vocês, que é mais ou menos aquilo que eu disse, que ele tinha duas personalidades dentro dele.
O advogado do Oscar, ele falava que ele sempre ia ser aquele menino sem pernas, que não poderia correr, que no fundo ele sabia que ele não era igual a todo mundo, que ele tinha as deficiências, que ele tinha esse lado dele, que era esse lado quando ele estava sem as próteses. Que é exatamente essa hora que ele comete esse crime, quando ele tá sem as próteses. Então, o que a defesa queria dizer era que nesse momento ali que o Oscar escutou esse barulho, ele tá sem as próteses, ele tá nessa personalidade, se sentindo essa pessoa diferente, essa pessoa mais frágil. Esse menino que não tem as pernas, como foi o advogado disse. Ele ouve esse barulho, ele já tinha esse medo de invasão. Parece que a casa dele já tinha sido invadida. E como eu falei que na África do Sul é uma coisa que acontece frequentemente. Foi trazido no julgamento também o fato de que a mãe dele tinha esse costume de sempre estar com uma arma próxima a ela, caso acontecesse alguma invasão. E que isso aconteceu na infância do Oscar também. Uma vez a casa foi invadida e a mãe correu com eles para dentro de um cômodo da casa armada até que o invasor saísse. Então eles começaram a trazer todo esse lado aí da personalidade, dos medos do Oscar para o julgamento como uma justificativa pro medo que ele teve naquele momento e a falta de raciocínio, digamos assim, lógico na hora de que tudo aconteceu. Uma coisa que foi questionada no julgamento foi por que a Riva não gritou, não respondeu o Oscar quando ele chegou no banheiro e falou: quem tá aí dentro, saia, alguma coisa assim. Por que ela não falou: Oscar, sou eu que tô aqui? Porque é uma coisa que a gente se questiona, né? Aí, a defesa do Oscar respondia que a Riva também tinha esse trauma, porque ela já tinha passado por uma invasão, como eu disse, na África do Sul, pelo que eles passaram aqui, era uma coisa que acontece, é uma coisa bem corriqueira que as pessoas têm que lidar, invasão de casas. Que um pouco antes dela conhecer o Oscar, isso tinha acontecido com ela e ela também teve que se esconder num cômodo até que os invasores saíssem da casa, então que ela era traumatizada com isso, porque nessa vez que ela conseguiu escapar, né, que os invasores não fizeram nada com ela ficou em silêncio dentro de um cômodo também da casa. Então eles achavam que era isso que tinha acontecido, que ela ficou em silêncio para que esse invasor saísse. É complicado, assim, na tese da defesa, era como se a Riva estava lá dentro do banheiro, daí o Oscar gritou: tem alguém aqui? Riva se protege e tal, e ela lá dentro do banheiro, achando que o invasor tava fora, e o Oscar achando que o invasor tava dentro do banheiro. Era mais ou menos isso, sabe? E os dois não se comunicaram, e o Oscar, nesse medo de ser essa pessoa que tava com medo, de ser frágil e tudo mais que eu já expliquei pra vocês, acabou aí tendo essa atitude impensada de atirar contra a porta e atingiu a Riva. Pra mim, gente, é um pouco complicado entender essa dinâmica. É impossível? Não é impossível isso ter acontecido. Pode ter acontecido, assim, questão de segundos, você não consegue se comunicar, você tá com medo, uma pessoa, sabe, tá lá no banheiro achando que tá acontecendo uma coisa, a pessoa que tá fora do banheiro tá pensando que tá acontecendo outra. Mas pra mim o que não entra muito na minha cabeça é a questão, eu vou comentar mais lá na frente, mas já dando uma pincelada aqui, é a questão do Oscar não se certificar que a Riva estava fora, certo? Do banheiro, que não era ela que estava no banheiro. Ele já simplesmente chegar, gritar e atirar contra a porta do banheiro. Pra mim, essa é uma reação muito complicada de entender. Eu não quero começar a falar já, porque no final eu já anotei aqui as minhas considerações, então vou falar mais pro final. Vamos continuar aqui com o julgamento. Só pra constar, também foi trazido nesse julgamento toda essa paranoia que o Oscar tava, assim, até essa obsessão de que alguém ia fazer alguma coisa contra ele tava muito preocupado com a segurança pessoal, ele tinha medo que fosse invadir a casa, então essa meio que paranoia dele foi trazida também no julgamento. Uma das frases do Oscar, que muitas pessoas levam também para esse lado de que ele pensava de uma forma quando estava sem próteses e de outra quando ele estava com próteses, foi que perguntaram para ele no julgamento por que ele atirou 4 vezes numa porta trancada, né? Uma porta fechada. E ele respondeu que
se fosse um invasor e ele saísse da porta, ele não teria como impedir esse invasor, porque ele estava sem as próteses, e ele não teria como proteger a Riva. Essa foi a resposta dele. Então, de novo, eles começavam a pegar nesse lado aí de que quando ele estava sem as próteses, ele era esse cara apavorado, amedrontado, e quando ele estava com as próteses, ele era esse cara imbatível, que não tinha medo de nada e que podia fazer o que ele quisesse. Alguns vizinhos também falaram, esses que chegaram na casa logo quando aconteceu, e às vezes até alguns antes da polícia, né, chegaram ali porque o Oscar tinha gritado por ajuda, falaram que ele estava muito desesperado. Um dos vizinhos era médico, então ele pedia para esse vizinho para ele fazer alguma coisa para não deixar a Riva morrer. Ele estava muito desesperado com essa situação. Esse médico disse que quando ele viu a Riva, ele já viu que ela estava sem vida, né? Que ele não podia fazer nada, mas mesmo assim o Oscar ficava falando para salvar ela, para não deixar ela morrer e tudo mais. O comportamento da juíza nesse julgamento foi bem questionado, assim, porque algumas coisas ela não aceitou nesse julgamento, como, por exemplo, algumas mensagens trocadas entre a Riva e o Oscar ali, né, dias antes e horas antes do ocorrido. Tinha uma frase da Riva que parecia que eles estavam discutindo e ela disse o seguinte: eu não posso ser atacada por estar saindo com você e também ser atacada por você, a única pessoa de quem eu mereço proteção. Então, deu uma impressão que os dois estavam tendo alguma dificuldade num relacionamento. Mas também foi mostrado que logo depois que eles discutiam numa mensagem, a outra mensagem já era uma mensagem carinhosa. E daí isso também foi rebatido, porque falavam assim, gente, vocês estavam juntos há 4 meses. 4 meses tem que ser aquela época do relacionamento que tá tudo flores, tudo é maravilhoso. Só que parecia que não era isso que estava acontecendo. Parecia que já, desde o início, eles já tinham essas rusgas, esses desentendimentos. Tinha algumas mensagens, por exemplo, assim, que a Riva reclamava do Oscar, que ele adorava contar pra ela todos os relacionamentos que ele já tinha tido, tanto com ex-namoradas, como, assim, lances e casos e pessoas que ele só levava pra cama, mas que quando ela queria contar alguma coisa de um relacionamento, assim, que ela teve, um relacionamento sério, um namoro, que ela teve antigamente, ele já surtava, assim. Então, parecia que ele gostava sempre de contar essas vantagens, essas histórias, mas quando ela ia falar alguma coisa, ele ficava aborrecido, ele ficava irritado. Então, vinha de novo essa parte aí dos ciúmes, do controle e dessas mudanças também de humor que até a Samantha, né, aquela ex-namorada, falou que ocorria. Que ele mudava rapidamente, ele se irritava rapidamente. As amigas da Riva falavam que elas sabiam que tinha alguns desentendimentos, mas que elas sentiam que a Riva gostava muito dele, que ela não era uma mulher que ficaria com o cara por ficar, ou por fama, ou qualquer coisa assim. Que se ela tava com ele é porque ela realmente estava se sentindo feliz com ele. Aí, gente, vai entrar muitas coisas, né? Porque começo de relacionamento, você realmente não sabe com quem você tá lidando, então, de repente, ela poderia pensar, assim, que ela iria melhorar esse comportamento dele, essas coisas que, às vezes, a gente pensa, né, quando começa um relacionamento e tem alguma coisa estranha, de cara você pensa assim, não deve ser nada, vai melhorar, vamos conhecer melhor, vamos ver no que vai dar, né, porque era muito início do relacionamento. Mas é aquela coisa, né, gente? Os casais brigam, os casais discutem por mensagem ao vivo e nem por isso um ou outro vai se tornar um assassino. Então, por isso, a juíza não aceitou essas mensagens, sabe? Porque ela disse que não provava nada, porque era uma coisa realmente de qualquer relacionamento. O Oscar também disse que a prova que ele tinha de que eles estavam bem, que o relacionamento estava legal, é que na noite ali que aconteceu tudo, a Riva tinha dado um presente de Dia dos Namorados para ele. Lembrando aqui que 14 de fevereiro, que era o dia que aconteceu tudo, né? Na verdade, aconteceu do dia 13 pro dia 14. O dia 14 era o Dia dos Namorados lá, igual é nos Estados Unidos, comemorado o dia 14 de fevereiro. Então, ela tinha dado um presente pro Oscar e tinha um cartão até que ela dizia, chegou o momento de eu dizer que eu te amo, alguma coisa assim. Então, isso provava que eles estavam bem. Bom, falando aqui da condenação do Oscar. Em 12 de setembro de 2014, o Oscar foi considerado culpado de homicídio, mas não de homicídio premeditado, como inicialmente queria a acusação. A juíza, ela disse o seguinte, que a decisão foi baseada no estado mental do Oscar naquele momento
e que as atitudes dele depois do ocorrido não demonstravam a de uma pessoa que queria intencionalmente matar a Riva. Porque ele foi pedir socorro depois, ele pediu ajuda e ele tentou ressuscitar a Riva. Isso também foi questionado, porque ele disse que tentou fazer respiração boca a boca nela. Só que ficou meio no ar se ele realmente tentou fazer e não conseguiu, porque ele disse que tinha muito sangue, ou se ele pensou em fazer e daí viu que tinha muito sangue e não fez. Eu vi as fotos da Riva, gente. Óbvio, eu não vou colocar aqui, eu não gosto de colocar essas fotos, mas vocês acham facilmente aí no Google. Não tem tanto sangue quanto eu imaginei quando eu estava vendo esse documentário, né? Mas isso foi questionado, assim. Ele tentou fazer ou ele pensou em fazer e não fez? Ele disse que teve essa intenção, mas aí você provar uma intenção é mais difícil. Aí, a juíza, como eu falei, ela foi muito questionada porque a impressão que as pessoas tiveram, e até assim, outros advogados e pessoas que estudaram esse caso, falaram que era como se essa juíza ela já acreditasse desde o início que o Oscar não queria matar a Riva. Sabe? Que realmente tinha sido tudo uma tragédia. E ela condenou ele de homicídio culposo. Ou seja, o homicídio culposo, simplificando, é quando a pessoa não tem a intenção de matar. Mas as pessoas começavam a questionar assim, como assim ele não tinha a intenção de matar quando ele atira 4 vezes através de uma porta sabendo que tem outra pessoa lá? Independente se ele achava se era a Riva ou se não era a Riva. Mesmo se ele achasse se não é a Riva, é um invasor. Ele teve a intenção de matar. Quando você dá 4 tiros em direção a uma pessoa, você tem a intenção de matar. Então, algumas pessoas entendidas, advogados e tudo mais, falaram que foi um erro jurídico. Ela dizer que foi um homicídio culposo. Porque sim, ele teve a intenção de matar. A juíza também não levou em consideração o que os vizinhos falaram, porque ela disse que os vizinhos relataram o que eles acham que eles ouviram. Assim, eles não viram nada, eles só acham que eles ouviram. Então, ela também descartou os depoimentos deles. Ela também cita isso, né, que os gritos que esses vizinhos ouviram, que poderia ser da Riva, discutindo, poderiam também ser do próprio Oscar pedindo ajuda. Então, não era uma coisa que eles poderiam provar exatamente o que eles tinham ouvido. Então, como eu disse, ele foi considerado culpado, né, por homicídio culposo. Lá eles também falam como homicídio negligente, pela morte da namorada. E no dia 21 de outubro foi o dia que ele ia receber a sentença dele, que foi de apenas 5 anos de prisão. E daí agora a gente vai começar aqui um monte de coisa jurídica, porque essa sentença ela foi anulada porque eles recorreram, né, falando que sim, que ele teve a intenção de matar, independente de quem estava do outro lado da porta, ele teve essa intenção. Então, em 6 de julho de 2016, ele foi condenado por homicídio voluntário e foi condenado a 6 anos de prisão, o que também é pouco, né, gente? A promotoria entrou novamente com um recurso e, em 24 de novembro de 2017, a Justiça Sul-Africana acatou esse recurso da promotoria e aumentou a pena dele para 13 anos e 5 meses. Em 2022, agora recente, para tentar conseguir a liberdade condicional, um dos requisitos lá era ele falar com os pais da Riva. Eu achei um pouco estranho isso, mas eu vi mais de uma fonte isso, né? Ele falou com o pai da Riva, ele se encontrou com ela para pedir perdão e tudo mais. E se eu não me engano, ele falou no julgamento isso, que uma coisa que ele queria era o perdão dos pais da Riva, que ele queria pagar pelo que ele tinha feito e queria o perdão dos pais da Riva. E daí eu tava procurando aqui coisas mais recentes, né? Porque, na verdade, esse crime ele é recente, mas eu tava procurando alguma coisa desse ano, porque, pelo que eu tinha entendido, ele já poderia ter pedido a condicional e era isso mesmo. Só que, agora, em 2023, a condicional dele foi negada. Por quê? Aparentemente, uma divergência aí de datas. Você veja só, né? Porque como ele teve lá... Ele teve o julgamento, depois ele teve uma sentença anulada, depois recorreram, enfim. Os cálculos aí do mínimo que ele teria que cumprir para pedir essa condicional
foram feitos de maneira equivocada, porque a sentença dele tinha que começar a ser contada ali da última decisão, ou seja, em 2017. E pelo que eu entendi, os advogados dele começaram a contar já lá desde do primeiro julgamento. Uma divergência de datas aí, então ela foi negada e ele vai poder pedir essa liberdade condicional só em agosto de 2024. Então, provavelmente ele vai tentar pedir novamente. Os pais da Riva, eles falam que uma coisa que eles queriam que acontecesse era que o Oscar confessasse o que ele fez. Porque o Oscar, ele continua mantendo sempre a versão dele, que foi um acidente. E os pais da Riva não acreditam nisso, né? O que eles queriam era que realmente ele falasse a verdade, que pra eles é que ele realmente discutiu com ela, aconteceu alguma coisa naquele quarto que só ele sabe. E ele, numa explosão ou algo do tipo, atirou na Riva. Agora, eu quero comentar com vocês coisas aqui que eu, pesquisando sobre esse caso, fui descobrindo e a gente vai pensando num detalhezinho, no outro, para vocês tirarem as conclusões de vocês, para a gente discutir sobre esse caso. Coisas que foram questionadas. Por exemplo, ele foi capaz de, no escuro, como ele disse, com o barulho dos ventiladores e tudo mais, ele conseguiu pegar a arma dele embaixo da cama, no escuro, mas ele não conseguiu ter a noção de que a Riva estava ou não na cama quando ele foi pro banheiro. Isso é muito estranho. Como eu falei para vocês, essa é a parte que mais me pega, assim. Vamos imaginar aqui que a gente tá dormindo lá com o seu companheiro na cama, você acorda, você tá com a janela aberta, o que pra mim já me dá uma sensação de que o quarto não tá totalmente escuro, porque a gente sabe que quando a gente tá de noite e a janela tá aberta, sempre entra algum tipo de luz, seja a luz da casa do lado, do poste, da lua, nunca é um breu total que você não enxerga. Aí já pega pra mim, como ele não viu, né, que a Riva não estava na cama. Eles falam sobre isso dele estar sem as próteses, que ele não conseguia andar direito, que ele teria um nível diferente de olhar, mas, gente, tem vídeos dele andando sem as próteses. Eu não sei se eu já coloquei aqui durante o vídeo, mas tô colocando aqui de novo. Ele era até relativamente rápido, não era uma pessoa que não conseguia se movimentar direito, e eu acho que até a visão dele, sem as próteses, ficaria até mais fácil dele ver se tinha algum volume na cama ou não. Outra coisa que as pessoas questionam é que se você escutou um barulho no banheiro, você grita pro seu parceiro e fala, sai daqui, vai pra lá, tem alguma... Você vai querer uma resposta desse parceiro, é automático isso, assim, se isso realmente tivesse acontecido. Vamos lá imaginar que realmente tinha um invasor no banheiro, a Riva tava do lado dele, se ele fala pra ela, Riva, sai daqui e chama a polícia, você vai esperar que a sua companheira fale alguma coisa de volta. Fale, tá bom, tô indo, tô saindo, mas o que tá acontecendo? Normalmente ainda a mulher, ela sempre, pelo menos eu, né? Não vou falar por todas as mulheres, mas eu sou uma pessoa que eu já ia falar o que tá acontecendo, o que você ouviu, sabe? Então, alguma resposta dela ele teria que ter antes de tomar essa decisão de ir pro banheiro e atirar. Outra coisa que é questionado, se ele tava com tanto medo, com tanta pânico que ele tava, assim, de ter uma invasão na casa, e tudo mais, e ele estar sem as próteses ainda, que ele se sentia mais indefeso e mais frágil, ele iria atrás desse invasor no banheiro? Será que não seria, então, mais plausível todo esse medo dele e essa parte dele estar aí sem as próteses, ele simplesmente pegar o Riva e sair do quarto e ir pra baixo e chamar a polícia, qualquer coisa do tipo? Ele iria realmente enfrentar esse invasor sem saber como esse cara ia estar no banheiro? Uma coisa bem crucial aqui, que eu ainda não citei, deixei pro final de propósito, é que a Riva estava com o celular dela dentro do banheiro. Aí entram alguns questionamentos. Não é impossível, de repente, se você tá num lugar que você não tá acostumado, por exemplo, a Riva, ela morava já ali há algum tempo com o Oscar, mas, digamos, não era um local ali que ela estava sempre, que ela dormia sempre. Ela poderia, de repente, sair com o celular para ir no banheiro, para iluminar, para não precisar acender a luz, para, sabe, alguma coisa do tipo. Não é uma coisa impossível. É improvável? Pode ser. Não é impossível. Eu já fiz isso. De você estar num lugar que você vai dormir e você não tá familiarizado com aquele local. Então, para você não dar com a testa numa porta ou alguma parede, você vai meio que iluminando o celular. Pode ser? Pode. Mas ela tava com esse celular lá dentro, e daí também questionam por que ela foi com o celular no meio da noite, por que ela se trancou, como eu falei, que eu acho que também não é uma coisa que diz muita coisa, mas enfim,
Pode ser, né? Ela se trancou, tava com o celular. Na internet, gente, se vocês forem procurar sobre esse caso, vocês vão ver que tem várias análises de balística na porta. A versão da acusação, né, é que provavelmente eles discutiram por alguma coisa e a Riva foi se esconder no banheiro com o celular para pedir ajuda para alguém. E nisso o Oscar tava de prótese, tava tudo aceso, não tava tudo escuro como ele fala. Ele simplesmente se estressou com ela, brigou, teve uma explosão de raiva e atirou na porta pra atingir a Riva. E daí tem todas essas análises de balística de que se ele tivesse atirado com a prótese, que ele vai estar mais alto, sem a prótese, que ele vai estar mais baixo. E todas elas meio que servem, sabe? Tipo, tanto uma quanto outra eles conseguem encontrar uma explicação para as marcas de tiro dentro do banheiro. Então, por exemplo, se a versão da acusação está certa, de que eles discutiram, por algum motivo a Riva foi correr pro banheiro, se trancou lá com o celular, provavelmente ela estava tentando ligar para alguém, ela devia estar de pé, e o Oscar, às vezes ele atira meio que reto para a porta, ele acaba atingindo ela na cintura primeiro, ela cai, e daí os próximos tiros vão ali na região da cabeça e tronco, porque ela já está caída. Tem a versão daí do Oscar, que se a versão dele está certa, tava tudo escuro, ele vai andando sem as próteses e ele acaba atirando um pouco mais para cima, para tentar atingir o invasor que ele achava que estava no banheiro. E quando ele faz isso, ele acaba atingindo a Riva sentada no banheiro e acaba atingindo primeiro na cabeça e depois em outros lugares. De qualquer forma, mesmo se ele não tivesse a intenção de matar a Riva, ele teve a intenção de matar quem estava atrás da porta. Ele assumiu esse risco e ele tem que pagar por isso. Ele poderia ter evitado, ele poderia ter fugido, ele poderia ter chamado a polícia. Fala-se muito nesse momento que ele estava vulnerável, sem as próteses e tudo mais, mas como eu disse, eu já vi ele andando em reportagens sem as próteses, ele é rápido, ele poderia perfeitamente ter fugido da casa se realmente tivesse um invasor, né? Ele poderia ter chamado pela Riva e falado, vamos fugir. Mas não foi isso que aconteceu, ele resolveu enfrentar esse invasor mesmo ele dizendo e os advogados dele dizendo que ele era tão vulnerável assim sem as próteses. Ele resolveu ir sem as próteses, enfrentar esse invasor. É isso que fica na minha cabeça. Como eu já disse, uma coisa que me pega muito é a Riva não ter respondido, como ele disse, assim, né? Que ele gritou e ninguém respondeu do banheiro. Eu acho muito difícil disso ter acontecido, porque vamos lá, gente, vamos se pôr no lugar. Você acordou no meio da noite, viu que o seu companheiro tá ali catando os ventiladores para colocar para dentro do quarto, você aproveita e voa no banheiro. Você vai no banheiro, você escuta o seu companheiro falando, tem um invasor na casa, quem tá aí no banheiro? Você não vai falar, não, sou eu que tô aqui, não tem invasor, sou eu que tô fazendo esse barulho. Eu acho que é imediatamente, quando você escuta a voz da pessoa que você namora, que você é casado, você vai responder essa pessoa. Então, pra mim, me pega muito isso que ele disse que ela não fez nenhum barulho, que ela não respondeu, então ele achou que era um invasor, sabe? É um pouco estranho pra mim. Contando aí também um pouco com essa personalidade que ele tinha aí de ser um pouco violento, de já estar aí numa fase da vida dele se sentindo um pouco inatingível, de não ser responsabilizado pelas coisas, de ter aí esses traumas e tudo mais. Eu não sei, gente, eu acho um pouco improvável pra mim essa história de que ele achava que era um invasor, sabe? Eu não tenho que achar nada, ele já foi condenado pelo que ele fez e foi por tirar a vida de uma pessoa, independente se ele achava que era Riva ou não, né? Enfim, ele tá lá pagando pelo que ele fez, mas eu acho um pouco complicado acreditar na versão dele. O fato é que as duas versões são possíveis. A versão dele não é impossível de acontecer. É possível de acontecer. Tem muita gente que acredita na versão dele, acredita que ele não fez com intenção, acredita que ele podia estar um pouco sonolento, não estava pensando direito, não estava enxergando direito, e foi tudo uma consequência aí de fatos terríveis que acabou nessa tragédia. Tem bastante gente que fica do lado dele. O fato aqui, e o mais triste de tudo, e é claro que eu vou falar sempre, é da vítima, é da Riva, que ela estava em ascensão, ela não tinha ainda atingido o auge dela, ao contrário do Oscar. Ela com certeza iria conquistar muitas coisas na vida. Pelo que eu vi sobre ela, assim, apesar que é um pouco mais difícil achar sobre ela, você acha mais coisas sobre o Oscar, mas tem um documentário só sobre ela, onde tem amigos e conhecidos falando sobre ela. Você
percebe que ela era um ser humano diferenciado, que ela não era só mais uma celebridade bonita que estava fazendo sucesso, não. Ela realmente tinha um coração muito bom, um coração que se preocupava com os outros. E daí eu fico extremamente triste de saber que uma pessoa assim foi embora tão cedo e de uma maneira assim tão estúpida, sendo qual versão aí for a correta, porque a gente não sabe. A única pessoa que sabe é o Oscar e ele mantém a versão dele, né? Eu fico pensando no final de tudo isso e que se a versão dele foi o que realmente aconteceu, ele tá pagando pelo que ele fez. Ele vai ter que conviver com esse erro, essa atitude impensada dele o resto da vida. E eu espero que se o que aconteceu não foi a versão dele, foi realmente uma discussão que ele foi com a intenção de matar ela, que um dia ele coloque a mão na consciência e confesse isso, porque é isso que os pais da Riva querem, eles só querem a verdade, né? E eu acho que é isso pro caso de hoje. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Qual a versão que vocês acham que realmente aconteceu? Vocês acham que ele fez de propósito, que eles discutiram, que ele teve uma explosão e tirou a vida dela? Ou vocês acham realmente que pode ter acontecido toda essa sequência de erros aí e acabou nessa tragédia? Quero muito, muito saber a opinião de vocês, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui até o finalzinho. Se você ficou realmente até aqui esse momento, coloca aqui no comentário hashtag fiquei até o final. Quero ver quem realmente ficou até o final aqui, hein? Vamos lá tentar fazer esse canal crescer. Indiquem para pelo menos um amigo, um familiar, alguém que gosta desse assunto. Compartilhem nas suas redes sociais. Me marquem no Instagram, gente, quando vocês estiverem me assistindo. Eu adoro repostar vocês lá. Eu adoro quando vocês mostram que vocês estão me assistindo. Para mim ainda é meio surreal, sabia? Quando vocês postam lá, eu falo, gente, eles estão me vendo. Bem louco isso, né? Tipo, eu tô com quase 30 mil inscritos, mas quando vocês me repostam lá, eu fico pensando, gente, não é que as pessoas me assistem mesmo? Enfim, coloca lá, compartilha. O meu Instagram tá sempre aqui na descrição. Eu vou colocar aqui na tela dessa vez, é o @RenataQuadros, tá? Lá não tem nada sobre crime, é a minha vida, o meu dia a dia, as coisas que eu gosto de postar. Se você quiser me acompanhar lá, eu vou esperar, tá bom? Até terça-feira que vem, às 19 horas. Eu espero você. Um beijão. Fique bem.